Achei essas duas lindezas que parecem modelos, mas não são. Elas são futuras endocrinologistas e hoje a gente vai conversar com elas, porque além de futuras endocrinologistas, as duas têm diabetes tipo 1, assim como eu. Eu sou a Marina, eu sou host aqui do podcast do G7 Med e hoje a gente vai conversar com a Raíssa e com a Melissa. Bem-vindas! Olá, Obrigada, pessoal. Marina. Prazer, bom dia. Melissa, vamos começar por você. Ela tá tensa, gente, então em casa, assim, ó, relaxa, é só um papo, tá bom? Tranquilo. Quanto tempo de diabetes você tem? Eu tenho 4 anos de diabetes. Descobri super mais recente. velha, sim. Super. Com quantos anos você Eu descobri com 25 anos. Caraca, que legal. É que a gente fala que é legal porque a gente meio que se identifica, né? Sim. E o que você usa de tratamento hoje? Hoje eu uso a Tresiba e a Fiasp, que são insulinas de caneta. E uso o Libre para ajudar, né? Para o controle glicêmico. Que legal. E você não teve interesse na bomba ainda ou tipo... Eu tenho vontade quando eu estiver grávida. Penso que vai ter um bom controle. Mas por enquanto eu tô me dando muito bem com as canetas. Ai, que legal. Muito bom. É. E a Melissa, linda, maravilhosa. A gente já vê a bombinha ali, então, né? Mas com quantos anos você descobriu? Eu descobri com 19 anos. Estava no segundo ano da faculdade já. Então, Você já fazia medicina? já estava na faculdade de medicina e daí eu descobri. Então, já vai fazer 11 anos. 11 anos. E hoje você usa solo? Isso, eu usava MDI, usava caneta até julho desse ano. E já tinha interesse em usar bomba, mas também no contexto da Raíssa, quando estivesse próximo de engravidar, porque a gente sabe que seria o padrão ouro, né? Uhum. Mas tive a oportunidade de testar solo, então por enquanto eu tô com ela. E tá quanto tempo com ela? 3 meses. Tá gostando? Tô gostando. Mudou? Mudou. Mudou, assim. Acho que quando a gente pensa em bomba de insulina, às vezes a gente pensa que o cuidado vai ser facilitado, mas também é desafiador, né? Pela troca dos insumos, pelo cuidado com a administração, com as cânulas. Então, teve um período ali de adaptação do primeiro mês. Agora a gente está se entendendo melhor. E o problema também é aquela, né? Vem para um congresso, aí não ou você traz brusinha ou você traz insumo da bomba. Exatamente, exatamente. Metade Deixa da a coisa bomba. mais fácil, É né? verdade, Mas é mesmo verdade. assim, o insumo da bomba é muito volumoso, né? Exato. Pra A gente levar. Então tava- tem que considerar isso, né, também. Estávamos conversando sobre isso, que realmente. E a gente sempre traz a mais, né, por segurança. Sim. Então, metade da malinha é insumo. Mas tá Que tudo legal, bem. que legal. E o que te fez escolher medicina e endocrinologia? Tá, eu vou para a parte mais fácil de endocrinologia primeiro. Eu sempre gostei no curso de medicina, achei sempre muito legal. Já no meu primeiro ano eu comecei com liga de endocrinologia, achava muito interessante, muito lógico tudo. Mas quando, assim, sempre gostei, eu fui no ambulatório, gostava do assunto, mas quando eu descobri o diabetes, minha mãe teve câncer de tireoide também, eu falei, gente, É eu isso. preciso descobrir, estudar coisas para o meu tratamento também, para eu saber mais e poder cuidar de mim e dos outros e ter essa empatia, né? Porque é uma coisa, quando você tem a doença, você consegue entender todos os desafios dos outros, né? Todas as dificuldades, o que pode se fazer de cada coisa. É diferente de só você estudar, você pega na prática. Então, acho que isso foi o diferencial. A vivência, né, na pele. E de medicina, era aquela coisa, né? Ou é medicina, engenharia, ou advocacia lá em casa. E aí eu falei, medicina parece ser uma boa escolha, mas eu não me arrependo de jeito nenhum. Que legal. E pra você, como que foi escolher medicina e escolher endocrinologia, né? Eu digo que, sei lá, acho que a medicina me escolheu. Nunca pensei muito em outras coisas. Acho que um momento da minha vida eu considerei fazer arquitetura, engenharia. Mas desde criança eu dizia que eu ia ser médica. Então eu dei a chance para querer me interessar por outros assuntos. Mas no final eu já sabia que ia ser médica. Não sei porquê, sei lá, não tem nenhum médico na minha família. Não... Primeira médica da família, Primeira médica quebrando da família. barreiras. Pessoal de humanas, de exatas. E você Então, falou que não você sei. não é de São Paulo, Não, você é de Natal, Natal. E aí você tá morando em São Paulo para fazer a faculdade, a residência. a residência. Eu fiz minha faculdade na UFRN, que é a Federal do Rio Grande do Norte, e fui para São Paulo para fazer as residências. É um novo desafio também, né, para quem tem diabetes, Sim. morar em outra cidade, Isso. longe da rede de apoio. Como que foi Muito. isso? Então, é assim, quando eu estava na faculdade, eu fiz um intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras, na época era um programa do governo federal,
E eu tinha 1 ano de diagnóstico quando eu resolvi me inscrever no intercâmbio. Caraca. E aí eu passei 1 ano morando na Inglaterra. Meus pais surtaram, naturalmente. A gente teve que fazer várias reuniões em casa para entender como que seria isso. Conversamos muito com minha endocrinologista na época. Então, eu acho que o maior desafio foi nesse momento, que eu tinha 1 ano, quando eu fui de fato, eu tinha 1 ano e meio de diagnóstico. Fui morar num país diferente, que eu não sabia como seria a assistência médica, né? Enfim. E aí foi realmente um grande desafio. Mas, na época, minha endócrina deu todo suporte, eu continuava conversando com ela enquanto estava Quem é lá. a sua médica hoje? Hoje em dia é a doutora Denise Franco. Ah, minha também. E quem é a sua? Doutora Mônica. Ah, gente, maravilhosa. Mas na época, eu estava em Natal. E então, acabou que deu tudo certo. E nesse momento eu senti que realmente foi muito desafiador, né? Então, Mas aí você sentiu que foi ali que você aprendeu? acho que sim, foi. Tá. E foi engraçado, porque nos primeiros meses, eu tive toda a assistência do NHS, que é o SUS lá da Inglaterra. Não tenho o que reclamar. Mas eu me senti responsável, muito responsável por mim mesma naquele momento. Então, eu fiz vários ajustes, eu comigo mesma. Eu era estudante ainda, não tinha É o conhecimento paciente que eu vira um tenho pouco hoje. médico também, né? Exatamente. E aí eu acho que assim pegou no tranco. Ali eu aprendi. Então a mudança para São Paulo já foi mais suave. Ah, e você já Pouco tinha passado mais. por essa experiência, É, né? Legal. E vocês, assim, vocês duas se conheceram por causa da residência? Vocês são amigas hoje? Sim. Mais ou menos, tá brigando. Aturo ela. A gente convive. E vocês acham que é mais fácil ter uma amiga que tem diabetes Com certeza. do que, tipo, uma que não tem? Com certeza. Eu tô ainda no início, eu sou babyzinha no diabetes ainda. Então, tudo eu pergunto pra Mel. Mel, e aí? E quanto de carbo você calcula nisso? Ai, o que você faz nisso? Assim, a gente se ajuda. Se ajuda né? muito. Legal. E compartilha assim os desafios, né? As dificuldades. Sim. No congresso, por exemplo, o último que a gente foi, né, amiga da SBD, no café da manhã, como que a gente vai desenrolar resolver aqui? isso daqui? E esse pão de queijo, amiga? O que você vai fazer? Muito Então, é legal. muito bom. E essa coisa da amizade, assim, eu queria, por exemplo, o que foi mais difícil pra você? Porque realmente você acabou de descobrir, né? Então, o que foi mais difícil? Porque você descobriu já adulta, você já tinha uma vida, uma personalidade. Com Tipo, certeza. o que foi mais difícil pra você resolver? E que você acha que vai ser um ponto que quando você estiver no seu consultório com uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico, você vai poder falar assim, olha, vai ficar tudo bem. Ou tipo, você vai passar por isso. Sim. Qual o conselho? Eu acho que o ruim do diabetes é que você nunca pode não lembrar que você tem diabetes. Então, você sempre vai ter que ver sua glicemia, você sempre vai ter que pensar, poxa, eu comi isso, eu tinha que ter aplicado antes. E eu acho que, assim, na minha família, a gente adora comer rodízio, aquelas coisas bem com carboidrato, Bem fácil gordura, de contar, bem de fácil. acertar. E aí eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer em um rodízio? O que eu vou fazer em um casamento? Que você não tem controle do É muito que é. belisco, né? É belisco e tal. Então, essa foi a minha maior dificuldade. E eu acho que se uma pessoa vier pra mim, eu vou falar, realmente é muito difícil. E tem horas que você não quer pensar no diabetes. Tem horas que tá tudo bem, eu acho que você tem que fazer o básico. Só que você tem que ter uma rotina. É o que eu e Mel, a gente sempre fala. A gente tem que ter uma rotina de uma alimentação saudável, fazer exercício físico, porque ajuda muito na glicemia. E tem os seus escapes, mas tentar também não fazer aquele chutar o balde. Sim. Um escapezinho ou outro vai dar tudo certo. Se você conseguir o máximo de tempo possível ficar na sua rotina, no seu saudável, eu acho que tem sucesso, longevidade, e você vai se sentir muito melhor, né? Sim, sim. E você, como que você se imagina, assim? Imagina seu consultório, você já deve ter feito esse exercício várias vezes, Sim. né? Você tá lá no seu consultório, chegou uma família com um adolescente que acabou de descobrir. O que você falaria, assim? Eu acho que o que você mesma disse, Marina, vai ficar tudo bem. Eu acho que o meu principal desafio eu tenho uma personalidade que tende a ser mais inflexível, mais perfeccionista. E eu acho que no início era muito desafiador para mim olhar uma hiperglicemia no glicosímetro ou achar que eu fiz, aspas, tudo certo, contei certo, apliquei com antecedência e aquela minha glicemia pós-prandial não saiu como eu esperava. Então eu acho que no início você já tem muitas variáveis para dar conta. Você tem que aplicar insulina, você tem que
coordenar com a alimentação, entender o que você come, entender todo o processo do diabetes. E se você colocar uma cobrança muito grande em cima dos resultados, isso dificulta ainda mais o processo. Uhum. E são muitas inseguranças, né? Sim. Você não sabe como que vai ser o seu amanhã, você não sabe. Então, assim, eu acho que a principal... No diagnóstico, e eu tenho sorte que eu fui muito acolhida nesse sentido, mas eu acho que é mais importante a gente dar essa segurança e esse acolhimento. É uma tempestade ali no início. Mas tá Acho tudo que bem. tá tudo bem, vai dar certo, a gente tá junto, você vai conseguir ter a vida que você quiser. Eu acho que existem muitos mitos sobre o diabetes. Sim. E mesmo eu sendo estudante de medicina na época, eu tenho um avô que já faleceu, mas que ele tinha diabetes tipo 2 e não se cuidou ao longo da vida, então ele evoluiu com milhares de complicações. E dentro da minha família, a visão do diabetes era algo muito pesado. Então eu tive que desmistificar isso para mim e para minha família. Sim. Acho que eu consigo ter uma vida, aspas, novamente normal, tendo diabetes. Uhum. Né? Como a Rai falou, a gente preza muito por uma alimentação saudável, exercício físico, mas sabendo que também é saudável ter exceções. Comer tomar um café com bolo com as amigas. Com as amigas, que isso é o que faz com que você sustente esse tratamento a longo prazo. Uhum. E pode, né? Não é aquele negócio, diabético não pode comer, não. Pode. Pode. Deve, né? Quando você está num contexto em que você tem uma rotina saudável, as exceções também são saudáveis, elas também fazem parte. Então, eu acho que isso, nesse momento de que você recebe um diagnóstico, é calma, vai ficar tudo bem e você vai poder fazer o que você quiser da sua vida. Afinal de contas, com um ano você estava lá na Inglaterra, quem linda e diria? maravilhosa. Exatamente. Assim, eu acho que isso é o que mais pega, sabe? Você pensar, agora esse diagnóstico me define. Não, ele não te define. Você é Números o que você não te definem. não te definem. Você pode fazer o que você quiser e o diabetes faz parte de você, mas é só uma parte, sabe? E eu vou fazer mais uma pergunta meio desafiadora, assim, um perrengue diabético. Você já passou algum? Pula pra ela que eu vou pensar. Vai pensar? Passei alguns. Acho que foram vários, não sei. Gente, perrengue Mas- diabético é a coisa mais natural. Natural da vida. Eu lembro de um que eu tava, como a gente conversou, eu sou de Natal, mas eu moro em São Paulo. E aí, algum dia eu tava em Natal voltando para São Paulo, ia pegar um voo e tava atrasada pro voo. Então eu acordei e já tinha que sair pro aeroporto. E eu aplicava na época minha insulina Tresiba de manhã e logo aplicava outra rápida para tomar café e eu troquei. É o As clássico doses. erro, né? Do trocar. Quem nunca fez isso Quem em nunca? casa? Que atire o primeiro Glinstan na nossa cara. E aí, daí eu apliquei, sei lá, 14 unidades de De outra rápida. rápida. E eu ia para um avião. Aí eu fiquei, meu O Deus. que eu vou fazer O que eu agora? vou fazer? Daí eu levei comigo Coca-Cola, salgadinho, Balinha fui de comendo goma, voo mel, assim, ó. E o povo olhando assim, nossa, mas ela é tão magra, comendo tudo Ah, isso. louca. O que está acontecendo? Fui 3 horas de Natal pra São Paulo beliscando, assim. E deu Mas tudo certo. Deu tudo certo. É isso. E, É e isso. aí eu acho que isso é o mais legal, né? A educação em diabetes salva Com certeza. muito. Porque quando você tem o conhecimento e não deixa o conhecimento só também na mão do médico, Sim. você consegue resolver Exato. problemas com mais inteligência. autonomia, Você fala, né? bom, beleza, tomei 14 unidades, posso ter uma hipoglicemia. O que vou fazer para não ter? Vou comer mais carboidrato. Então, não deixar também só na mão do médico, né? Sim, com Você precisa certeza. ter a educação. Lembram de algum? Lembrei, assim, fui sair pra jantar com meu namorado, apliquei insulina normal, geralmente coisas com carbo. Voltei pra casa, a gente tava assistindo televisão, e aí me deu a louca, Raíssa raivosa. Comecei a brigar, e nananana. Quando eu fui ver, hipoglicemia. Hipoglicemia das grandes. Aí eu falei, desculpa, Breno, se você estiver ouvindo isso, perdão. A hipoglicemia, às vezes, deixa a gente um pouquinho mais irritada. É aquela frase, né? Não era raiva, era hipoglicemia. Muito bom. Meninas, foi um prazer conhecer vocês. Eu quero fazer um convite oficial para vocês estarem no Diabetes Com On. certeza. Porque eu acho que é assim, vocês são pacientes, né? Sim, Com certeza. Mas arrastem as pessoas que são amigas de vocês lá da residência, que não têm diabetes, para eles viverem isso. Com certeza. Porque é super impressionante o quanto a gente se liga, né? A gente se comunica. Sim, Quando a gente sim. vê um sensor no braço de alguém, a gente já quer abraçar. Já quer ser amiga, assim, né? Você
você tem diabetes também. Que legal! E as pessoas ficam assim, gente, tipo, não é legal. Não, é legal sim, é muito legal. A gente quer se abraçar, né? Eu amei conhecer vocês. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, gente. E assim, Obrigada. falem o arroba de vocês para as pessoas seguirem vocês em casa. O meu é @Radreicon. Chique, né? Esse Difícil. sobrenome. O meu é mais fácil. É @MelissaYS Melo. Maravilhosas. O futuro da endocrinologia está sentado nessa mesa. Beijo. Beijinho. Tchau.